tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de novembro de 2013, é um sábado. O verbete é de número 2829. Ele tem 6 páginas, 51 elogias e 11 máximos. O tema é ordenação, a especialidade auto-organizaciologia. Quem redigiu o verbete é a veterana Maria de Fátima Fernandes. A Maria de Fátima, ela é analista de sistemas, ela trabalha hoje, ainda em empresa, quer dizer, ela trabalha na profissão dela, em empresa com desenvolvimento de softwares. Ela é brasileira, é natural de Areado, Minas Gerais, é voluntária da Conscienciologia desde 2004, docente da Conscienciologia desde 2008 e é tenepsista desde 2006. A ordenação é o ato ou efeito de aconsciência, homem ou mulher, criar critérios avançados para classificar, dispor, alinhar e organizar de maneira clara, técnica e objetiva, dados, informações e registros, otimizando o armazenamento e a recuperação dos mesmos. Pensenologia. O holopensene pessoal da ordenação técnica. A retilinearidade da autopensenidade. As reciclagens intraconscienciais, ordenando o holopensene pessoal. O encadeamento lógico ideativo na retilinearidade ortopensênica. Na fatologia, nós destacamos a classificação e hierarquização, a sistematização, a arquivação, a normatização, a categorização, a tipificação, a modularização, o ordenamento, a metodologia, o procedimento, o planejamento, o fluxograma, o organograma, a comparação, a seleção, a codificação, a decodificação, o algoritmo de ordenação, a chave de acesso ordenada, facilitando a recuperação de dados, as enumerações, as aproximações, as análises, os critérios de ordenação, o ato de endireitar, as emoções geradoras da desordem consciencial, o perfeccionismo desordenador do confort, a desordenação causada pelos conflitos interpessoais, a obnubilação causada pelas ideias fixas, a ordenação das prioridades evolutivas, a ordem ideal dos artefatos do saber, agilizando a pesquisa, o uso das técnicas de memorização ordenadoras dos dicionários cerebrais, o uso da atenção concentrada nas tarefas organizativas, a ordenação do micro-universo consciencial, a ordenação interassistencial. A gente leu assim, uma parte, que são 23 linhas, a gente convida todos para lerem, porque estão todos os itens assim, muito em cima do lance, bem ordenados, como não poderia deixar de ser, né, Maria de Fátima? Eles estão bem ordenados. Na parafatologia, o banco de dados multiexistencial ordenado, facilitando as retrocognições sadias, a ordem lógica das sincronicidades dos fatos e parafatos no cotidiano, a ordenação da proexis grupal, a consciência coesa ao fluxo do cosmos, a ordenação holossomática levando ao estado de homeostase, a max-ordenação produzida pelas reurbanizações patrocinadas pelos serenões. Na argumentologia, nós temos aí, chamamos a atenção da taxologia, que sob a ótica da organizaciologia, a Verbatov coloca uma listagem de 100 categorias de ordenação, ampliando a abordagem às consciências interessadas pelo tema. No parágrafo tipologia, ela coloca 7 tipos de ordenações pessoais passíveis de serem aplicadas pelas consciências motivadas quanto à autoevolução. Bem importante essa listagem também. Remissiologia. Nós destacamos, então, 5 verbetes, não que os outros não sejam importantes, são todos eles assim bem adequados ao tema e bem importantes, né, para ampliação do tema. Mas a gente destaca a arquivologia, auto-organização livre
hierarquização, normalização e taxologia das análises. Frase enfática: a ordenação técnica, detalhista e pragmática do universo pessoal é o primeiro passo rumo à auto-organização plena das consciências lúcidas quanto à teática da inteligência evolutiva. Questionologia: você apresenta perfil ordenador ou desordenador dos ambientes por onde passa? Qual a qualidade da auto-organização pessoal? Nós temos agora a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Disciplina, checklist, detalhismo, organograma, normatização, sistematização, alinhamento, planejamento, armazenamento, retilinearidade, funcionalidade, ortopensenidade, harmonopensenidade, homeostasia, tecnologia, metodologia, criteriologia, enumerologia, equilibriologia e auto-organizaciologia. Antes da gente passar aqui para as perguntas dos teletertulianos, a nossa pergunta clássica é: o que te motivou, embora a sua profissão já indique assim, é uma grande pista, mas eu acho que deve ter muito mais coisa aí nessa sua intraconsciencialidade. O que te motivou a pesquisar e a escrever um verbete sobre ordenação? Tem que ligar. Bom, boa tarde a todos. Eu comecei eu queria escrever, né? E queria escrever um curso, mas aí eu falei assim, vou fazer o curso de verbotografia. E eu comecei a fazer o curso, mas não tinha muita ideia do que eu ia fazer. E no curso, as professoras orientam, né, que a gente faça sobre um tema que a gente tenha alguma experiência, alguma coisa que está ligada à nossa profissão. Então, aí eu cheguei, acho que o pessoal mandou lá algumas sugestões, e a hora que eu vi a palavra ordenação, aquilo me encheu os olhos. Eu falei, esse negócio tem tudo a ver comigo. Então, elas foram muito assertivas aí na sugestão do tema, e eu falei assim, não, eu vou fazer esse tema. E aí eu comecei a trabalhar no tema. Num primeiro momento, eu não tinha assim, muita ideia, né, do que isso ia trazer para mim, porque eu comecei a fazer uma série de rememorações desde a infância e uma série de coisas que eu fui vendo, né, aonde era o ponto da minha reciclagem, né, porque o tema que a gente trabalha sempre tem uma reciclagem. E aí eu comecei a ver que o ponto da reciclagem, a reciclagem que eu precisava fazer, eu já vinha trabalhando, mas parece que as coisas consolidaram todas aí no verbete. E foi a condição da disposição. Então, eu comecei a perceber que eu tinha uma dificuldade de dispor as coisas, né? De forma que elas ficassem harmônicas. Então, aí eu comecei a rememorar desde a infância. Eu ia fazer colher flores para fazer um arranjo. Aquele arranjo ficava assim, horroroso. Ficava muito feio. Ficava todo aqui formatado, aquela coisa feia. E aquilo me chamava muita atenção, né? Por que fica tão feio? E eu tenho uma irmã que ela fazia arranjos lindos, e aí eu ficava vendo aqueles arranjos lindos que ela fazia, e eu falei assim, gente, eu preciso aprender. Eu até aprendi a fazer os arranjos de flores. Mas só que isso não ficou só no arranjo de flores, né? Eu comecei a perceber em vários outros momentos que na hora que eu ia, né, trabalhar com essa coisa da forma, eu via que eu ficava feio, meus arranjos eram feios. Inclusive, a minha maneira de vestir era assim, muito assim, formatadinha, muito assim, arrumadinha, muito, né, aquela coisa. E aí eu comecei a perceber que, quando a gente começa a fazer autopesquisa, a gente começa a ver os nossos traços. E eu vi assim, que tinha um perfeccionismo muito grande, uma preocupação muito grande em fazer muito bom. Tinha que ficar muito bom, né? Então essa preocupação tão grande
era um abismo entre o conteúdo e a forma. Então, assim, você tem, às vezes, um conteúdo, mas não consegue, às vezes, dar aquela harmonia, né, na hora de fazer, de materializar aquilo na forma, né? Então, isso consolidou e eu vi que, assim, esse era um travão mesmo, né? Era um travão, era um medo. Então, por trás aí tinha um medo de errar muito grande. Então, assim, foi um travão. E eu acho que, assim, nesse verbete eu comecei, assim, a destravar. Um outro ponto que aí eu percebi também na escrita do verbete foi que, assim, vinha ideias, milhões de ideias. E eu ficava desordenada com tanta ideia. Eu não sabia o que eu fazia com tanta ideia, né? Então, o verbete, a escrita do verbete, me ajudou muito nisso, porque eu comecei a fazer um trabalho de ordenação. Porque a chapa verbetográfica, ela é um modelo onde você tem que encaixar as suas ideias. Então, é um trabalho quase que de quebra-cabeça, né? Então, você tem a ideia, e aí você precisa colocar aquela ideia dentro de um modelo. Então, esse modelo me ajudou a organizar essas ideias. Então, eu consegui fazer um verbete, coisa que é difícil, né? Para mim, era muito difícil escrever. Então, a partir disso, foi assim, uma reciclagem muito grande, porque eu já estou até escrevendo o próximo verbete, e já tem mais aí. Então, já consegui tirar esse primeiro travão aí, que é do escrever. E a disposição, né, nesse verbete, assim, não sei se vocês conseguiram fazer uma leitura energética, pode ser que ainda perceba assim, essa preocupação muito grande com a forma. Mas no verbete que eu estou escrevendo, eu estou sentindo assim, mais livre, né? Então, assim, mais espontaneidade. Porque essa condição desses travões faz com que a gente perca a espontaneidade, né? Por isso é que aquilo que você faz, né, não fica tão harmônico, né? Porque essa preocupação, ela tira, então, essa harmonia, essa espontaneidade na nossa manifestação. Então, acho que o ponto de reciclagem foi, assim, excelente. Então, eu recomendo a todos que escrevam verbete, pelo menos quem tiver alguma dificuldade, assim, com organização, com ordenação. Então, nós também recomendamos. Então, não, e você pegou uma questão muito séria que o professor Valdo sempre fala, que essa chapa verbetográfica ela foi criada por ele para exatamente ordenar a nossa autopensenidade. Porque ali cada sessão é uma atrás da outra, né? Tem uma ordem, aquela ordem não pode ser trocada, com exceção da argumentologia, que é uma coisa mais frouxa, e tem uma lógica por trás daquilo. E essa questão, né, da taxonomia, da sintaxe aí do verbete, né, das questões de colocar ponto e vírgula, ou vírgula, ou ponto e negrito, ou não negrito, essa questão é para, exatamente, ao mesmo tempo que você ordenar o teu pensamento, a tua ideia, você não esquecer da forma. Porque exatamente, o importante é o conforto. O que eu percebi muito que você é a condição muito da forma, porque as ideias eu já tinha, né? Elas estavam ali tudo borbulhando, mas a forma, então todo aquele detalhe do verbete que você tem que tomar cuidado, né? Todo cuidado com a forma, é um exercício muito grande de ordenação, principalmente nesse viés da disposição, que a ordenação, ela tem outros viés, mas nessa condição do dispor as coisas, né, de montar a forma, isso foi realmente assim uma reciclagem e tanto, porque eu acho que agora eu vou escrever muito. Eu acho que assim, a minha hipótese, que você percebeu exatamente a importância da fórmula formal, porque você já tinha uma organização de ideia, a organização ideativa você já tinha. Coube você arrumar, ordenar exatamente. A ordenação de conforto, quer dizer, valorizar o conforto. E a chapa verbetográfica e o estilo enciclopédico, ele é feito exatamente para isso. Para poder levar a gente, né, que tem um déficit aqui ou acolá, quem tem problema de dificuldade com o conteúdo, ele vai ser forçado, entre aspas, né, a aprimorar,
a usar a técnica do detalhismo, da exaustividade, então vai melhorar na sua autopesquisa. E quem não tem problema de conteúdo, de ordenação de ideias, vai ser levado a ter que se concentrar na forma, naqueles detalhes que a princípio é uma bobagem, né? Se vai botar uma vírgula, um ponto e vírgula em itálico ou não, mas é isso que é a questão, é o chamamento para você se organizar. Só que, assim, eu lastimo às vezes a pessoa que só quer colocar no papel o conteúdo, só um instantinho, quer colocar no papel só o conteúdo e não se atenta para essa questão da forma, porque ele perde a metade da qualificação autopensênica dele. Exatamente. Entendeu? Então, você está colocando uma questão assim, extremamente importante, que é a concepção e o sentimento de como é que a chapa verbetográfica age na nossa autopensenidade, na nossa auto-organização. É uma reciclagem tanto. E, assim, e é interessante também, assim, porque você coloca ideias, a ideia mais concisa, né? Esse é um exercício interessante também, quer dizer... Síntese, né? Você tem que colocar a ideia síntese, você não pode sair escrevendo um monte de coisa, porque senão não cabe num verbete. Então, esse ponto também é um ponto interessante. Isso. E uma coisa que eu observei na chapa, né, é que ela leva a gente sempre a priorizar o tema, né? Isso é importante, a gente não tem como fugir do tema, né? Ele sempre está buscando relações do tema, né? Isso também te faz ficar dentro daquele holopensene. E o fato de você entrar dentro do holopensene do tema, você começa, então, aí começa a fazer todo um processo de reciclagem em função disso, né? Então, isso é que é o ponto principal. Pergunta do teletertuliano. A verbetógrafa é a professora Fátima. Em Fatologia, página 14, 12ª linha, por que é tão difícil acharmos a ordenação dos espaços públicos e privados, havendo a tendência de tudo se tornar uma grande bagunça, entropia geral? Existe, né, uma ordenação, os espaços públicos, eles de alguma forma têm uma ordenação, né? Então, assim, as cidades, a maneira com que a cidade é disposta, o bairro, a rua, a casa, né, a própria casa. Então, isso é um estilo de ordenação. E a desordenação é muito de interesses, né, políticos, que às vezes, né, têm os interesses que hoje a gente estava falando, inclusive, de democracia pura, né? Que a gente começar a desenvolver essa democracia pura, né, em nós, para que nós possamos contribuir para essa ordenação pública, porque muito do que acontece também, nós às vezes somos permissivos, né, em relação ao que está sendo feito. Então as pessoas podem fazer muita coisa, né? Então, assim, a gente tem que olhar para a gente e ver o que a gente está dando de contribuição, de exemplo, né? Então, às vezes, a gente fala da bagunça, mas na hora que chupa uma balinha, está jogando o papel no chão. O jogar o papel no chão, às vezes a pessoa não percebe que ela está fazendo aquilo. Então, a gente precisa ver qual é a nossa contribuição em termos de auxiliar a organizar, né? A gente pode começar fazendo o bairro, participar da associação de bairro, ver o que a gente pode fazer, contribuir ali, né? E a gente, contribuindo com a nossa organização consciencial, a gente vai reverberar isso através dos nossos exemplos, das nossas energias. Isso já vai contribuir muito para esse processo. Eu acho que é uma questão também de educação, né, da população. No Rio de Janeiro, agora eles estão pagando uma multa quando se joga papel na rua. Então, assim, mas deviam quer dizer, é uma maneira de educar, é igual botar de castigo, né? Fez errado, vai lá e paga. É uma maneira de educar, né? Até certo ponto, mas não é o ideal, né? O ideal é ir para as escolas, é fazer uma divulgação, é mostrar por que não pode. Né? Se bem que tem aquelas valas assim que as pessoas jogam móveis, jogam
né? E aquelas enchentes terríveis, né, de águas pluviais, aquilo era tudo de sujeira nos córregos, na saída, e aquilo melhorou um pouco, até em Niterói, no Rio de Janeiro, melhorou um pouco. Com certeza não deu um resultado eficiente, porque agora eles estão cobrando para... É uma fonte de dinheiro, porque as pessoas têm o hábito mesmo de jogar, não estou achando que tem que jogar, não. Mas, assim, ao invés de educar as pessoas, esse é o objetivo de educar as pessoas, o objetivo é de pegar dinheiro mesmo do povo, né? E assim, a maioria das leis é para contenção da imaturidade, né? Então, é para ter uma forma de conter a imaturidade. Então, a gente precisa esclarecer para que a gente não tenha tantas imaturidades, né? Tanta falta de educação, que isso é bem básico, né? Agora, cada povo tem um governo que merece, né? Se o povo realmente não toma juízo de não jogar o papel no chão, vamos cobrar, né? Cada papelzinho que joga no chão. Não é só o papel, né? É o papel, tudo, né? É a destruição do patrimônio, né? Então, também. é um monte de coisa que gera uma desordenação, né? Ainda na fatologia, página 14, 18, 18ª linha, poderia falar das emoções geradoras da desordem consciencial e também do perfeccionismo desordenador do confort? As emoções, então, os processos emocionais, os medos, né? Então, ele tira nosso discernimento. O processo emocional exacerbado, ele nos cega, né? Ele dá uma cegueira. Então, a pessoa, às vezes, não vê nada que está em volta, em função desses processos emocionais. Então, uma raiva muito... Né? Aquela pessoa fica com muita raiva, ela não fica cega, né? E a pessoa, se ela está nesse processo, né, na cegueira, ela não está ordenada, né? E aí ela desordena tudo, né? Aí ela vai procurar uma coisa, ela não acha. Aí ela quer fazer um outro negócio, ela não consegue, porque ela está ali naquele processo da obnubilação, né? Ela fica, às vezes, obnubilada ali naquele processo emocional. Então, a gente precisa, né, criar critérios, técnicas, para a gente sair desses processos emocionais quando a gente entra neles, né? Para que, né, trabalhar mais a racionalidade, né, para que a gente saia desse processo. Isso gera uma desorganização geral. E se isso dura muito, né, esses processos emocionais duram 1 hora, 2 horas, já gera uma desordenação muito grande. Agora, imagina uma pessoa que, às vezes, fica preocupada durante dias, meses e anos, né? O quanto aquilo gera de desordenação. A preocupação, né? O ansiosismo. Então, isso tudo são processos mesmo emocionais que gera, então, essa desordenação. Então, a gente precisa criar critérios aí para a gente poder sair disso o mais rápido possível, né? Na parafatologia, página 15, 4ª linha, como manter a ficha evolutiva pessoal em ordem? Isso aí, manter vamos ver se você me ajuda aqui agora. Então, na verdade, é o seguinte, né? À medida que a gente vai organizando a nossa consciência, né, organizando a nossa vida intrafísica, até porque, assim, para a gente poder falar em reciclagem, em evolução e dedicar mais à autopesquisa, nós precisamos organizar nossa vida intrafísica, né, ou ir organizando. Se a gente não fizer esse exercício de organizar a nossa casa, né, o nosso ambiente, onde nós manifestamos, fica difícil em falar em organizar a ficha, né? E organizando. Então, a ficha evolutiva a gente vai organizando à medida que a gente vai quebrando paradigmas, né? Então, muita coisa que a gente pensava que era bom, a gente, às vezes, vê que não era tão bom, né? Então, a gente vai criando esses critérios para a gente poder ir conquistando essa auto-organização, né? Para aí, então, a gente conseguir essa... Estou me lembrando aqui aquela técnica que você comentou antes de começar a tertúlia,
da listagem dos trafares, que você tem... falou que de botar sinonímias, aquilo deve ser importante para você. Eu estava até comentando Comenta aqui aí antes, pro povo agora ouvir. Que quando eu estava fazendo o verbete, então veio muita ideia para eu me organizar, né? Então, porque até para a gente escrever, ou qualquer meta que a gente queira colocar, né? A gente precisa arrumar tempo, espaço. Então, na escrita do verbete, então vieram aqui algumas ideias, né? Então, para eu colocar minhas coisas em ordem. E uma coisa que veio forte, né? Que um dia eu peguei a minha lista de trafores e trafares e olhei para ela e falei assim, gente, mas que lista mais amadora. Né? A lista é amadora, é igual uma lista de compras, né? Que você coloca lá os trafores, né? Um debaixo do outro, tá bonitinho, tá ordenado, né? Tava um lá debaixo do outro, numa outra coluna, os trafares também um debaixo do outro, tava arrumadinho, né? Mas é amador. Eu vi que era muito amador, né? Aquela maneira de fazer. Então, assim, eu falei, poxa, eu ainda não aprendi a fazer autopesquisa, né? Porque olha só o nível de amadorismo da minha lista. Aí eu tomei a decisão de criar no diretório do computador, lá eu coloquei lá uma pasta chamada traços intraconscienciais e abri um arquivo Word para cada traço intraconsciencial. E fui colocando, né, qual que é a definição do traço. Então eu coloquei lá a definição do traço, a antonímia, né, a sinonímia e antonímia. Então, quando você faz isso, você amplia a visão que você tem do seu traço, né, daquele traço intraconsciencial. E você ampliando essa visão, muda tudo, né? Porque às vezes tinha um traço lá que às vezes você acha que aquele era o traço, mas na hora que você começa a fazer a lista de sinonímias, você já vê que às vezes um sinônimo ali é que vai mostrar melhor o seu traço, né? E você pode, junto com isso, buscar casuísticas, né, casos seus da vida, para poder também ampliar a visão, né, que a gente tem da gente. Então, isso ampliou bastante a visão minha sobre os meus traços, né, intraconscienciais. E aí, você tendo essa visão maior, é onde que você começa a fazer todo o processo de mexida, né? O que você tem que reciclar, o que você tem que botar fora, né? Então, dá o delete cascade, né? Tem uma hora aqui que eu coloco o delete cascade, que é aquela condição de você excluir, né, do seu banco de dados a informação e toda conexão que aquela informação tem dentro do seu banco de dados. O que é isso? Né? Eu vou dar um exemplo prático. A gente tem, por exemplo, um sistema de biblioteca. Lá no sistema de biblioteca, você tem lá o cadastro do livro, né? E um histórico, por exemplo, das pessoas que fizeram o empréstimo daquele livro, né? Então, na hora que você exclui o livro, você automaticamente está excluindo todo o histórico dele. Então, é como se aquele livro não existisse, passa a não existir mais dentro do seu banco, né? Nenhum vestígio daquilo. Então, tem muita coisa na nossa vida que a gente precisa fazer isso, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa dar o delete cascade, quer dizer, você tira aquilo e tudo mais que tiver ligação com aquela informação sua. E colocar outros livros bons nos lugares, exatamente, no lugar daqueles que você deletou. Quando você tira, faz aquela limpeza, sobra muito espaço, né? Sobra uma coisa colocar mais coisa ordenada, mais clara. E aí você pode construir isso, reconstruir essas... Você não acha que isso é uma boa técnica de ir começando a arrumar a ficha evolutiva pessoal? Isso, você já está começando a arrumar. E com isso você vai limpando as interprisões, vai fazendo assistência, vai trocando o ruim pelo bom. Isso é uma boa técnica. E você vai, assim, tendo uma ideia melhor sobre os seus traços, né? Que na primeira lista lá, a minha lista amadora, era aquela coisa assim, só... Ó, isso aqui eu sou. Agora, ali, não, você tem uma visão mais ampliada dos seus traços e da sua... Muito bom. E da sua ficha. Essa técnica, né? É muito boa. Em Maniologia, página 16, o que são a acribomania e a aritomania?
Maniologia, página 16. A cribomania é a mania de limpeza, né? É isso mesmo. É a mania de limpeza, é a mesma coisa. É a pessoa que tem mania de limpeza, né? Então, uma coisa que eu identifiquei em mim também é que eu sempre fui muito boa em faxina, em fazer limpezas, em organizar as coisas. Mas eu percebi que eu fazia isso para ficar livre da sujeira, né? Então é uma coisa diferente. Quer dizer, você manter um ambiente organizado, limpo, e isso é importante, é necessário. Mas você fazer isso com leveza, com tranquilidade, com prazer. E não para ficar livre da sujeira, né? Então, eu vi que eu tinha, então, essa mania de limpeza. E isso, né, então, às vezes, é oriundo de traumas nossos, às vezes, do passado, né? Então, assim, eu tive uma rememoração em que eu me vi, assim, uma dessoma que me jogaram, assim, né, para ser comida pelos animais. Então, era muito sujo. Então, a partir dali, eu não sei se é um trauma da partir dali, então eu saía limpando tudo que tinha pela frente, né? Eu tinha qualquer coisa fora do lugar, eu tinha que pôr no lugar, porque eu precisava de ver aquela coisa arrumada. Então, essa mania, ela é patológica, né? Então, assim, você trocar... quase um toque, né? Você tira esse processo do emocional, do querer ficar livre da sujeira, para fazer aquilo de uma maneira prazerosa, porque o ambiente é gostoso, né? Estar naquele ambiente de harmonia é bom de estar ali, que é bem diferente, né, da mania. Tá falando. Tá? Ok. Parabéns pelo verbete, é um tema que me chama bastante a atenção. Professora, amplia aqui em penicinologia o último item. Acho que ele vai ser bastante assistencial para tudo que está sendo aqui debatido neste momento, que é o encadeamento lógico e ideativo na retilinearidade ortopensênica. Esse caso aí eu coloquei justamente para falar daquela condição minha, da quantidade de ideias, né? E conseguir colocar isso de uma maneira clara, né? Porque não basta você ter uma excelente ideia, né? Você precisa saber a melhor hora, a melhor forma de estar expondo aquelas ideias para que elas tenham efeito assistencial. Assim, mas como funciona esse processo? Explora um pouquinho mais. Como que... Algum exemplo? Ficou claro? Tá. Porque o que acontece? A ordenação, como ela é um ato, né, de você fazer análise, comparação, verificar se o que é melhor, o que não é melhor, né? Então, esse trabalho, né, se você fizer ele, por exemplo, na pesquisa, você vai fazer uma pesquisa sobre um tema, então você vai trazer essas ideias, vai colocar ela, igual na chapa verbetográfica mesmo, você coloca, às vezes, ela num local, aí você não está bom, você vai e põe no outro. Está bom, mas tem um lugar melhor, né? Ou, às vezes, você vai e encaixa no outro, aí você vê que às vezes, ali, na hora que você coloca, você não, aqui faz mais sentido. Então, esse exercício vai te ajudando a dispor melhor essas ideias, né? E isso vai te trazendo assim mais clareza, né? E aí é onde que vai criar essa retilinearidade das ideias, né? Então, sim, é isso, né? Agora você trabalha, só um instantinho, né? Você trabalha com sistema, né? Com algoritmos e tal. O algoritmo ele trabalha profundamente com a retilinearidade de ideias. Isso. Aí eu fiquei pensando enquanto você falava que eu fiz um pouco também, né, de computação, de
algoritmo e tal, implementei alguma coisa. Então, assim, a gente se preocupa basicamente com a retilinearidade, né? Até porque tem aquele conceito da complexidade, você tem que fazer o mesmo algoritmo funcionar com menos tempo possível. Então, isso força você fazer a retilinearidade pensênica ali. Por outro lado, tem as linguagens que você tem que usar, e tem que usar aquilo com perfeição. Daí eu achei que a sua perfeição tivesse um pouco ligada com isso, porque se você trocar uma vírgula por um ponto e vírgula, aquilo não funciona mais. Não. Né? Mas, ao mesmo tempo, a parte da estética, da forma, é só aquela linguagem, mas não tem essa preocupação. Tem a preocupação é um modelo mais rígido, né? Assim, é um modelo mais dele, rígido. Será que não é isso que você tem mais facilidade com a ordenação pensênica, ideativa, do que com a ordenação de forma, de localização? Você já pensou nisso? Não. Eu fiquei pensando enquanto você falava. Uhum. A questão de forma, né? É porque assim... Ou então você já foi para a análise de sistemas exatamente porque você já... Entendeu? Você já vinha com esse conforto, assim, né? Mas com essa predominância da ideia e tal. Da ideia. E aí a gente vai para a profissão que a gente encaixa melhor. Que encaixa. Ou uma coisa ou outra, né? E ela reforça isso. A escolha da profissão foi mais no sentido assim de ser muito moderno para a época, né? Então, se era muito moderno, era algo avançado, eu tinha que estar lá dentro. O que ia fazer, eu não sabia exatamente, né? O que era o negócio lá dentro, eu não sabia. Mas eu tinha que estar lá dentro daquele negócio lá, da mesma maneira que quando eu cheguei na Conscienciologia, eu precisava estar na Conscienciologia, que eu entendi que isso era o que tinha de mais moderno. Então, eu tenho que estar dentro desse negócio. Como? O que Deve ser vai alguma coisa ser, do curso intermissivo, né? que você veio aqui. O que vai ser lá dentro, o que vai ter, eu não sei, mas eu vou estar lá, de alguma forma. Então, isso é que me motivou. Está atualizada. Hã? Eu tenho que estar atualizada. Então eu tenho que estar lá dentro. Então, o que eu vou fazer, o que vai acontecer lá dentro, como é que vai ser, eu não sei. Né? Mas eu tinha que estar, de alguma forma, era esse o foco. Desenvolver algumas coisas, porque a nossa profissão, ela ajuda a desenvolver uma série de, né, no caso da informática, o raciocínio lógico abstrato, ele é o foco maior. Então, ele desenvolve essa parte nossa desse raciocínio mais abstrato, porque a gente fabrica um produto que ele não é tangível, né? Ele é usado, né? Então, isso desenvolve uma série de características. Isso ajuda. Raciocínio lógico, que você colocou lógico. Se você fizer, por exemplo, exercício de memorização, na internet tem vários exercícios de memória. Todos eles têm essa condição de você te ajudar a ter um pensamento retilíneo por causa do exercício. Ele é ordenado, normalmente ele tem uma fase, tem outra, então ele ajuda nisso também. Para acompanhar essa linha lógica aí, eu tive aqui uma dúvida. O que vem primeiro, a priorização ou a ordenação? Ou as duas juntas em sinergismo? Eu vi que em taxologia, no item 51, você colocou a ordem de prioridades. Porque, assim, por exemplo, no meu modus operandi, é assim, eu classifico as prioridades. Né? Aí, as prioridades, ela vai fazendo sinergismo com a ordenação das minhas tarefas, da minha arrumação dentro de casa, enfim. Eu, Robson, como consciência, penso dessa forma. Priorização e ordenação junto. Porque te falta, eu vi que você colocou na enfatologia a questão da ordenação das prioridades evolutivas, lá colocou na taxologia 51 a ordem de prioridades. Você acha que, por exemplo, também na emissiologia tem o verbete priorologia? Esse item poderia ter sido um pouco mais explorado? Olha só, a ordenação, ele é um atributo consciencial e ele está presente em tudo que a gente faz. Eu não sei se vocês percebem uma criança pequena, sem
ensinar para ela, ela já, desde a hora que ela começa a brincar, ela já começa a pegar os brinquedos e colocar um em cima do outro, um debaixo do outro, um na frente do outro, joga tudo no chão, espalha tudo, depois vem, põe tudo, monta tudo. Aquilo é um trabalho de ordenação, né? Então, eu penso assim, que é como se fosse um atributo consciencial que ele está ali por trás. Ele é da nossa consciencialidade, ele tem a ver também com os atributos cerebrais, ele está ali por trás em tudo que a gente está fazendo, de alguma forma ele está presente. Então, assim, quando você vai fazer a priorização, ele está presente ali, ele está, é como se ele fosse uma segunda natureza, não sei como que seria a forma melhor, mas ele está presente ali o tempo inteiro, na hora de você colocar, fazer sua lista de prioridade, na hora que você vai colocar sua prioridade em ordem, né? Na hora que você vai definir qual é a prioridade, né? Na hora que você vai analisar se você vai ter tempo ou não vai ter tempo para colocar aquela prioridade. Isso tudo, a ordenação é como se ela estivesse ali o tempo todo. O que é uma priorização? É colocar em ordem. Então, a priorização é um critério, é uma meta, mas a ordenação, ela não é só prioridade. A minha dúvida é o que viria primeiro, entendeu? Numa ordem lógica. Seria a priorização ou a ordenação, né? Mas eu acho que você não tem essa coisa de um... Quer dizer, sim, quando você fala em priorização... Aqui que é um sinergismo, como ela mesmo colocou, é um processo natural, pelo que eu entendi, na criança, mesmo seja de uma forma instintiva, mas ela tem uma ordem, né, para ela agir. E também, inconscientemente, ela prioriza alguma coisa dentro dela, naquele momento, né, dentro do momento evolutivo dela, ela coloca as prioridades. Enfim, resumindo, então, o mecanismo aí de funcionamento é o sinergismo e a ordenação funcionando. Mas olha, eu não sei se eu estou errada, mas assim, eu posso te fazer um pedido de ordenar alguma coisa sem a menor prioridade de... Quando fala assim, prioridade, pelo menos que eu entendo, é uma prioridade consciencial, é de uma preferência. Então, eu posso, por exemplo, pedir para você ordenar uma série de brinquedos, numa seriação, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho. Você vai pegar qualquer peça amarela, depois pega qualquer peça vermelha, qualquer peça amarela, qualquer peça vermelha e vai ordenar aquilo de alguma maneira, vai seriar aquilo de alguma maneira. Sim. Não sei se isso tem alguma prioridade aí. Óbvio, alguém poderia dizer, não, eu prefiro ordenar isso aqui em ordem de tamanho. Não, eu prefiro ordenar isso em ordem de peso. Eu não sei, só se o critério for o critério de priorização, entendeu? Mas o critério de ordenação pode ser a priorização, e aí a priorização é preferência do indivíduo, assim que eu enxergo. Tá. Então, é um item, é um critério de ordenação. Eu não consigo ver essa confusão que você está conseguindo ver. Eu não consigo ver. Não é assim confusão. Por isso que eu expliquei. O meu modus operandi é assim, eu vejo assim. Por isso que a minha dúvida, eu levantei essa questão. Que viria primeiro, ordenação e priorização. Mas você agora esclareceu. Entendeu? Eu não vejo essa confusão. Agora, quando você está fazendo uma listagem, se eu estiver errado, você me fala, porque quando você está fazendo uma listagem de prioridades suas, aí você está fazendo as duas coisas juntas, né? Sim. Mas, assim, como ela falou, o que vem, assim, de base mesmo é a ordenação. A priorização é um critério na hora de ordenar as suas prioridades. Porque se eu deixo as coisas em ordem, em prioridades, isso facilita a minha retilinaridade pensênica, as minhas ações. Então, essa experiência que eu quis aqui compartilhar e a minha dúvida, o que viria primeiro. Mas eu acho que ficou claro, né? O que ela explicou ficou Sim. claro para mim também, que a ordenação é você. E quando um eu processo falo natural. em prioridade evolutiva, eu estou falando, inclusive, da agenda mesmo, né? De você fazer ali uma agenda onde você coloca lá as suas prioridades, né? E aí... E define aí a ordem que você vai fazer essas prioridades. Fátima, como é que funciona essa questão? Tem o item aí na fatologia, na linha 3, né? Que você fala planejamento. E tem também na linha 6,
os critérios de ordenação. Então, na sua vivência, como que funciona essa questão do planejamento e os critérios de ordenação no dia a dia? Como é que você funciona? Tá. Assim, porque o critério de ordenação ele é válido às vezes para dentro de um contexto, dentro do outro contexto, às vezes aquilo não é válido, né? Então você vai criar lá um planejamento das suas atividades no trabalho, o critério de ordenação é um. Normalmente tem a ver com o dinheiro e o prazo, né? Então tem aqueles critérios que você fala, ó, o prazo é esse, então você vai fazer o seu planejamento dentro daquilo, né? E quando você fala em critérios evolutivos, você vai definir seus critérios dentro do seu como é que fala? Fôlego, né? Eu tenho fôlego para fazer o quê, né? Então você vai criando seu planejamento dentro desse, é um outro critério, né? Então você tem que considerar tudo, né? Você tem que considerar tudo que sua vida, né? Casa, tudo, filhos, né? Quando tem, o seu trabalho, então vai precisar considerar tudo que você já precisa fazer, que é necessário, e você vai encaixar aquilo ali. Então, o critério de ordenação vai ser diferente para cada contexto. Né? Outra coisa, aqui na última linha da fatologia, Fátima, na primeira página, mas segue na página 15, o uso das técnicas de memorização ordenadoras dos dicionários cerebrais. Aí tem, né, por exemplo, esse exemplo que eu dei dos traços, né, de você fazer sinônimo, antonímia, então é uma maneira, encaixa, né, para isso. Encaixa aí. Uhum. Outra maneira outra coisa também que você faz aí, porque depende muito do que você quer, né? Por exemplo, você quer ter uma memória melhor, então você pode fazer exercícios de memorização. Tem nas bancas, né, aquelas palavras cruzadas, aqueles exercícios de desenvolvimento de raciocínio lógico. Então, assim, vai depender muito do que é, mas aí isso é que vai ajudar. Então, assim, o sinônimo, antonímia, né, esses exercícios para desenvolver mais a memória, a condição lá quando a gente está fazendo pesquisa conscienciológica, né, que você vai acha, né, vários informações sobre o seu tema, então você vai arquivar aquilo, né, ou catalogar aquilo de alguma maneira, então você está trabalhando aí os dicionários cerebrais, tanto o nosso, né, quanto A própria pesquisa já é um trabalho, A né? pesquisa é um trabalho de ordenação desses dicionários cerebrais. Não, tem eu consegui responder? Só mais uma questão, ótimo. Na página 14, na linha 11, que fala o período adequado para cada coisa. Como funciona no seu dia a dia essa questão do período adequado para cada coisa? Existe a ordem natural das coisas, né? Tem coisas que têm a sua ordem natural. Então, assim, não adianta você querer ensinar raiz quadrada para uma criança de 1 mês. Ela não vai conseguir aprender. Então, existe aquele momento, que é o momento certo, a hora certa, o período adequado, para que você faça aquela coisa. Então, se você fizer antes ou depois, não vai ter o mesmo efeito. Tá? Então, é nesse sentido aí que eu coloquei isso, né? Então, para você fazer aquela assistência, ou você receber aquela assistência, você precisa estar
tá aberto para aquilo, né? Então a gente fala muito no processo interassistencial, essa preocupação, né? Qual que é a melhor abordagem, né? O melhor momento para ser colocado, às vezes, a ideia. Se ela for num momento inadequado, não vai surtir o efeito necessário, né? Fátima, parabéns pelo verbete. Aqui na página 16, argumentologia, culturologia, você fala a cultura da auto-organização consciencial. Eu gostaria que se você puder fazer uma relação do que você escreveu com os debates que nós estamos fazendo aqui sobre a construção da democracia. Como que você vê a ordenação? Você vê a ordenação como um princípio construtor dessa democracia? Sim, a gente tem até um binômio que eu coloco lá, que está na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Isso tem a ver, né? Porque assim, a gente precisa dessa auto-organização, né? Essa responsabilidade íntima. Só que essa ordem tem que ter cuidado, né? Porque essa ordem vai ser ordem de alguém. Essa ordem aí, ela meio de mando, né? Não é uma ordenação, né? Mas eu escrevi aí no sentido mesmo de ordenação, né? Não, mas na bandeira eu acho que é de ordenação mesmo. De colocar a ordem, né? Para que as coisas, elas tenham progresso. Então, precisa mesmo dessa auto-organização consciencial para a gente poder ter essa condição aí da democracia pura. Na democracia começa em nós, né? E sem essa auto-organização, fica difícil de você falar em democracia, né? Vamos pensar o seguinte, olha só, hoje na hora que eu entrei aqui, que a gente vai assinar ali aquela folha de presença, eu fiquei pensando assim, poxa, se você escrever aqui com uma letra, que a pessoa bate o olho e já lê, ela vai bater o olho e ler, pronto. Agora, e se escrever com uma letra ilegível, vai dar trabalho para quem está lendo. Então, ela vai gastar um tempo muito maior para tentar identificar o que é que você escreveu. Então, isso são coisas básicas, né? Uma coisa bem básica, né? Facilitar para o outro não ficar perdendo tempo. E isso gera uma desordenação do outro. Quer dizer, uma atitude pequena nossa, que a gente não tem o cuidado, vai gerar o outro vai gastar mais tempo. Se ele vai gastar mais tempo, você está desordenando o tempo dele, né? Você está, né? Então, assim, então são coisas pequenas assim que faz parte da democracia, concorda? Democracia é você, né? Existe dentro da informática existe um conceito que é interessante, que é alta coesão e baixo acoplamento, tá? O que é isso, né? Todo mundo deve conhecer o Word ou alguma ferramenta do Word. Eu vou pegar só como exemplo um botão lá do Word, da barra de ferramenta, tem aquelas várias funcionalidades que o Word oferece, né? Eu vou pegar um só de exemplo. Por exemplo, o botão de negrito, né? Então, aquele botão de negrito, ele é alta coesão e baixo acoplamento. Por quê? Porque toda vez que você tiver uma letra, uma palavra, uma frase, um texto selecionado e clicar nele, ele vai colocar em negrito para você. Então, ele faz bem aquilo que ele se propõe a fazer, né? Então, ele faz bem aquela condição dele. Então, assim, em qualquer lugar que você puser esse botão de negrito, em qualquer outro software, ele é fácil de acoplar. Por isso que ele é baixo acoplamento, ele tem fácil aderência, ele é de fácil portabilidade, né? Então, ele é portável para qualquer um. Então, se você levar esse raciocínio para a pessoa, é aquela pessoa que faz bem aquilo que ela se propõe em qualquer ambiente que ela esteja manifestando e não dá trabalho para os outros. Isso já é um ponto, isso já é uma condição aí da mini peça no Max Mecanismo, que tem tudo a ver com a democracia pura, né? Então, essa condição aí
da mini peça. Então, se a gente já se propor a fazer isso, já é muita coisa, né? A gente já está fazendo muita coisa, né? Fazer bem aquilo que se propõe e não dar trabalho para os outros. Isso já é muita coisa. Muita coisa, né? Né? Ok, Fátima, obrigada. Colocar as coisas em ordem demanda um tempo, né? A gente tem que tirar um tempo para ordenar, se organizar. Estou falando no geral, as suas pesquisas, seus cosmogramas, suas pastas, né? Teus trabalhos, seja o que for, teus livros, teus papéis, seja o que for, suas ideias também. Mas esse tempo gasto, na minha opinião, e acho que é geral isso, ele vai reverberar, ele vai causar não perder tempo depois, né? Pesquisa procurando, se perdendo. Onde é que eu botei onde é que eu isso aqui? coloquei? Quer dizer, então, fala um pouco para nós sobre essa questão do tempo que tem que ser investido para depois ganhar tempo. Como é que é esse negócio paradoxal? É paradoxal, mas assim, você gasta um tempo maior no início, né? Depois você mantém aquilo e vai aprimorando. Então, vamos pensar assim, uma pessoa, por exemplo, muito desorganizada, seria aquela pessoa que chega e joga um documento importante lá dentro da gaveta, né? Joga lá e quando ela vai querer aquele documento, ela gasta horas procurando aquilo, porque lá no meio da gaveta, misturando naquela mistura, vai demorar demais para poder achar aquele documento, que é para recuperar aquele documento. E, às vezes, a pessoa nem acha, porque aí ela entra em estresse, porque está procurando tanto, né, fica procurando, não acha, ela entra em estresse, e, às vezes, tira a cópia do documento, vai atrás do documento, quer dizer, ela perde um tempo enorme em função da falta de organização. Enquanto que, se ela criar, né, um critério, né, de colocar um documento em pasta, tiver um local certo, né, etiquetar a pasta, fica muito fácil dela recuperar essa informação. Ela vai lá, só tem o tempo de ler a pasta e já pega. Então, isso, ele te dá um tempo enorme, quer dizer, você gasta um tempinho a mais para ordenar. A partir do momento que você criou o critério, você simplesmente vai comprar uma nova pasta e vai colocar um documento lá. Então, quer dizer, sejam... Né? Pasta de documentos pessoais, isso, né? Eu estou dando um exemplo de pastas, claro, mas pode claro. ser, né, pasta de documento, cosmogramas, e tem uma infinidade de coisas. Então, isso te facilita muito. E outra coisa, não te estressa, porque você já sabe aonde que está. Porque o processo mais sério da desorganização é o tanto que, às vezes, a desorganização estressa a pessoa. Ela fica estressada em função do ela não conseguir achar. Agora, o máximo aí de auto-organização seria a pessoa conseguir achar a agulha no escuro. Porque, para ela achar a agulha no escuro, ela precisa saber exatamente aonde ela pôs. Porque, se ela não souber, vai precisar de muita luz, né? Para poder achar o documento. Então, nesse... E eu percebo que essa auto-organização, ela chega num nível que ela aumenta demais a sua produtividade. Aumenta. Você produz muito mais. Aí eu entendo quando o professor Valdo fala, né, de por que esse nível exaustivo, quase obsessivo, um processo homeostático, de auto-organização dele para tudo, né, pela produção. E um dia ele colocou aqui e caiu um enorme ficho para mim. Quando ele tem tudo organizado, todo o processo intrafísico está ordenado, organizado, não está mais demandando nada dele, ele está livre para ser mais consciente. Exatamente. Para poder fazer essa comunicação multidimensional de fato e ser consciência de verdade, muito mais do que uma consciência que ela não quer lidar com as coisinhas do cotidiano as coisinhas do cotidiano já estão tudo organizado, né? Então você não tem que preocupar com isso. Entendi a importância da ordenação, da organização. Nesse sentido, faz toda a diferença. Eu não tinha essa ideia, porque como assim, eu sempre fui organizada desde pequena e eu percebia que eu fazia as coisas às vezes muito mais rápido que as outras pessoas e não entendia por quê. Então, essa condição do nível de auto-organização te dá uma rapidez, uma agilidade para tudo, né? Então,
vale a pena um investimento aí na ordenação. Ô, Fátima, você acabou de falar aqui que era a pergunta que eu ia fazer, o ato de achar a agulha no escuro. Só quero comentar o seguinte, quando a gente é organizada, realmente, literalmente, no escuro, você acha tudo que você quer. Quando uma empregada sua falta e vai alguém lá te ajudar, vai arrumar a cozinha, você perde minutos e minutos abrindo tudo quanto é gaveta, abrindo tudo quanto é coisa, para achar aquele determinada a bagulho que você está procurando, né? Eu falo bagulho porque é café. Eu estava procurando um filtro de café, eu fiquei umas 2 horas procurando, abria tudo, ela enfiou lá no cantinho, virado, eu não achava nunca. Então é interessante. A outra coisa que você falou, o período de adequado de cada coisa, que a colega Conceição perguntou. Lá na minha cidade, lá é frio, é diferente daqui, né? Aqui é frio, você tem que sair com uma sacola de roupa, levando tudo quanto é coisa que você faz as 4 estações. Lá, quando é período de calor, a gente guarda todas as roupas lá em cima do maleiro e vai se organizando. E aí facilita, realmente facilita a vida para a gente. A minha filha, quando ela muda, ela estuda em faculdade, sempre está mudando de casa, apartamento, e ela fala, mãe, não tem jeito de arrumar uma faxineira, não organiza que nem você, porque você vai selecionando tudo, né? Por etapas, é cozinha, é guarda-roupa, é isso, é aquilo, facilita. Então, a organização é muito bom, mas principalmente essa, porque a dona de casa, ela tem que saber organizar mesmo, né? E um dia a Marta disse, ela não está aqui hoje, que se a casa dela não tiver organizada, ela não consegue estudar, nem desenvolver, nem trabalhar um verbete. Eu acho que tudo vai organização na vida da gente mesmo, né? Até para organizar os pensenes, né, precisa que haja uma organização do nosso ambiente, né, para que organize também as ideias. E como a consciência, né, tudo que nós fazemos, nós imprimimos a nossa identidade consciencial, então, se o nosso ambiente é muito desorganizado, nós estamos imprimindo ali quem nós somos, pelo menos na questão organização, né? Então, e isso é uma técnica também, a gente olhar para aquilo que a gente produz e ver se a gente gosta daquilo, né? Da mesma maneira que eu não gostava das disposições que eu fazia lá, dos arranjos de flores, porque eu achava que era muito feio, né? Então, a gente precisa olhar para isso que a gente produz e ver se ele está agradável aos nossos olhos, né? Só comentar uma outra coisa do paradoxo agora, não daqui. Aquela bagunça, como é que é? Bagunça organizada. Organizada. Em relação à minha filha, por exemplo, quando ela ia para a minha casa, ela ia estudar e colocava aquilo tudo lá na mesa. Eu queria tirar alguma coisa, ela, mãe, por favor, não tira não, que se você tirar eu vou perder tempo. Não, vou só organizar. Não, essa organização para mim é ótimo. Também concordo. Agora, Tânia, o você quer fazer processo pergunta? da ordenação, ela tem essa característica, né? Você desordena tudo para ordenar, né? Então, ela passa, né? Você vai fazer uma faxina, ela deixa aquela bagunça, né, temporária, para você... Mas a ordenação também tem que ser dinâmica, porque a organização e a ordenação que for muito estática, aquilo para, o mundo para por causa daquilo. Então tem que ser dinâmica, tem que propiciar, como a Eliana falou, propiciar produto, produção. Isso. Porque tem pessoas que organizam a coisa, ai de quem tirar uma coisa do lugar, né? E aquela organização do lado de fora está muito bonito, mas cadê a produção? Né? Então tem que... E acaba desorganizando. Né? O caos tem uma organização. Né? Um ponto importante também da ordenação é a pessoa saber colocar limite. Né? O limite também tem a ver com a ordenação. Então, a gente conhecer o nosso limite, né? E também saber colocar limite, né? Eu também acho. Tanto nas coisas quanto nas pessoas, né? Eu acho que para ter o equilíbrio, né? Então é necessário que a gente faça isso. A verbetógrafa, gentileza expandir a respeito dos 2 itens da exemplologia, página 16.
A mini-ordenação igual à ordenação do banco de dados pessoal com o acervo do autopesquisador e a maxi-ordenação, que é igual à ordenação do banco de dados coletivo do autopesquisadores autores da Enciclopédia da Conscienciologia. Aí a organização do banco de dados pessoal do acervo do autopesquisador, né? Então, assim, a gente pode criar uma série de critérios para fazer essa organização. Hoje a gente tem essa facilidade da informática, do computador, né? Então você pode ter diretórios, né, separados para cada tema de pesquisa e vai reunindo ali todos os seus cosmogramas sobre aquele tema de pesquisa, né? Então, isso seria a organização dos dados pesquisísticos, né? Organizar em pastas, se for o caso de papel. Então, é fazer mesmo a ordenação dos dados pesquisísticos, né? Da pesquisa. E a ordenação do banco de dados coletivos das autopesquisas é a ordenação da enciclopédia, né? A enciclopédia ela tem aí toda uma ordenação e ela está disponível, né, na internet. Então, assim, e quando você publica algo na internet, ela está disponível para o mundo inteiro, né, para poder, então, a pessoa usar, né, que é o mais importante, não é só a forma, mas o conteúdo, e esse é um conteúdo assim, muito rico de informação que nós temos para poder ampliar o nosso banco de dados multiexistencial. A verbetógrafa, favor explanar sobre o antagonismo restaurar, descartar. O que penso ser mais difícil é discernir quando aplicar um ou outro. Que recomendações ou técnicas a senhora indica? Aí depende, né? Porque assim, tem coisas que o melhor é você descartar mesmo, né? Então, hoje, se você for pensar em um eletrodoméstico, por exemplo, às vezes é melhor descartar do que consertar, né? Agora, quando a gente fala no processo intraconsciencial, é mais complexo, né? Então, às vezes, a gente quer consertar algo que já não tem conserto mais, né? Dentro de nós, já não é para consertar, né? Já é para descartar mesmo. E isso está muito ligado a apego, né? Então, quando a pessoa está muito apegada, ela quer assim, consertar aquilo, ficar consertando aquilo, e aquilo, às vezes, já deu o que tinha que dar. Né? Tem que descartar mesmo. Agora, o discernimento vai acontecer mesmo com a ampliação mesmo da nossa autopesquisa, para a gente poder entender o que é apego, né? O que é que está impactando aí, que está impedindo a gente de jogar fora aquilo que às vezes não serve mais para a gente, né? Então, isso é uma coisa assim, a gente tem que ser bem estudada mesmo, nós temos que entrar na nossa intraconsciencialidade com despojamento, com abertismo, para identificar esse ponto. Eu fiquei pensando assim, tem alguns trafares, enquanto você falava, tem alguns trafares que não adianta, tem que descartar. Agora, por exemplo, fiquei pensando no alpinista. Ele tem técnica, ele é detalhista, ele tem organização, ele tem tudo. O que ele não precisa de descartar a organização que ele tem. O que ele precisa é de redirecionar essa auto-organização para a produção mais intelectual, né? E, em geral, os desportistas têm essa auto-organização. Não sei, eu fiquei pensando assim, não é para jogar fora. Você fica com o conteúdo e fica joga com aquela habilidade com o objetivo. Isso, fora. Né? Ele está perguntando critérios para você saber como é que você vai... Agora, por exemplo, pensar mal dos outros, isso na minha cabeça, pensar mal dos outros, isso é para descartar. Isso não tem como você consertar isso. Você não recicla, né? Não aproveita nada. Raiva, você não raiva, você não aproveita. Você descarta, né? Então, tem coisas né, que você precisa descartar mesmo, não serve para nada. Aí eu fiquei pensando, por exemplo, está vindo assim, né, por exemplo, atirador, né, atirador de elite. Imagina a habilidade que ele tem, a organização que ele tem para acertar o alvo. Exímio, né? Por que ele, ao invés de fazer isso, não é para descartar essa organização dele, nem essa
ordenação? É para mudar de foco, né? Fazer uma outra coisa mais produtiva, né? Exatamente. Então, é cada um que tem que saber, os próprios trafares, os próprios trafores, para saber aquilo que vai... Até os próprios trafores você pode ordenar melhor, né? Sim, porque... Às vezes você tem um trafor... Tem uma coisa do professor Valdo, não sei qual livro, que diz assim, trafor ocioso é atrafar. Então, é um trafor, mas está ocioso. Então, ele virou um trafar. É por causa disso, tem que ordenar, não pode jogar fora, tem que malhar em cima, né? Em Efeitologia, página 15, favor explanar sobre os efeitos das retrocognições amparadas na ordenação da vida pessoal. Pois é, eu comentei aqui no início, né, a condição da retrocognição que eu tive, que gerou, então, né, a condição da limpeza, né? Então, que eu tinha mania de limpeza, eu estou dando esse exemplo, né, mas é bom. Só contextualizar. É bom. Mas a mania de limpeza, então, eu consegui, né, eu desenvolvi uma capacidade de limpar, né, super bem, organizar super bem as coisas, mas porque por trás existia um incômodo, né, de ver aquela bagunça, de ver aquela sujeira. Então, você acaba desenvolvendo um traço, né, e você fica, às vezes, exímio naquilo. Mas isso, não, então, a retrocognição te faz reavaliar isso, né? Então, você entender a origem da problemática, né? Por que você sente incômodo com a sujeira, né? Então, você passa a limpar de uma maneira tranquila, né? Porque aquilo te traz bem-estar e não mais para ficar livre. Que isso é o processo patológico que eu falei. Então, uma retrocognição pequena, às vezes, bobinha ali, pode fazer um desencadeamento no seu banco de dados. E faz uma limpeza geral no seu banco de dados. Por quê? Porque você tem um entendimento muito mais amplo daquela realidade. E aí, quando você tem esse entendimento, você faz a faxina geral no seu banco de dados. E aí, seu banco de dados estando mais organizado, fica mais fácil também de você promover as retrocognições, né? Maria de Fátima, por favor, na última linha da fatologia, na página 15, você podia desenvolver a ordenação do micro-universo consciencial no seu tema, por favor? A ordenação do micro-universo consciencial, você vai fazendo a partir das suas reciclagens, né? Eu acho que a melhor maneira, assim, a melhor a gente indo buscando, né, o que eu tenho de defeito, né, o que eu tenho de traços pardos, e à medida que você vai reciclando, você vai ordenando a sua consciência. Então, ela vai ficando mais ordenada, né? E aí vai entrando em contato com o fluxo do cosmos, porque a pessoa desordenada, birolada, não vai conseguir, né? Então, é por aí mesmo. Eu acho que a gente investindo mesmo em autopesquisa e aplicando técnica. Existem as técnicas aí técnica de 1 ano de vida, né? O que mais tem é técnica para você promover reciclagem. Então, a conscienciologia traz, assim... eu não sei nem contar de tantas que tem tantas, né? Então, a gente pode identificar aquela que a gente, assim, sente mais afinidade e aplicar essas técnicas. E fazendo isso. Não sei se existe um outro jeito. Se existir, vocês podem me contar que eu quero. Se tiver um outro jeito de fazer essa ordenação sem essas reciclagens. Tá ok, muito obrigada. A verbetógrafa. Teoriologia, página 15, favor explanar sobre a teoria do caos. A teoria do caos é aquela condição, né? Uma borboleta bateu asas no Brasil, gera um tsunami no Japão. Então, ontem tem até a ver com o seu verbete de ontem, né? Que é a lei da causa e efeito, né? Então, tudo, um pensene, né? Às vezes a gente fala assim, nada, isso é bobagem, é um pensenezinho, mas ele pode, né, gerar um problemão, né? Então, ou pode fazer uma assistência em alto nível, né?
Então, é isso mesmo, é a lei de causa e efeito. Em relação à ordenação, ele tem uma ordenação, porque a gente pensa que o caos é desordenado, mas tem uma ordenação dele que não é uma ordenação linear, como a gente... Dentro da ordenação, toda vez que você vai montar uma ordenação, ele gera um caos, porque ele desordena tudo, né? Então, ele desordena tudo. Você vai pegar uma lista, por exemplo, em ordem alfabética. Imagina, você vai colocar ela em numérica, você vai ter que desordenar tudo para poder fazer a nova ordenação, a reorganização. Ali você gera, naquele momento, você gera um caos, né? Você faz uma mexida. Falar no microfone, por favor. Lembrando que esse verbete da ordenação está me lembrando, estou fazendo muita correlação com causa e efeito. Então, só que seria um aprofundamento dessa ordenação, né? Quando a ordenação é causa, como o Robson colocou, quando ela é causa e quando ela é efeito. A ordenação tem as duas correlações, né? Com a causa e com o efeito. Ou não tem? Tem, claro que tem. Então, era isso, viu? Fátima, né? Oi, Fátima. Muito bom o seu verbete, parabéns. Fátima, na sindromologia, você pode falar um pouco para a gente da síndrome da acumulação? Por que você trouxe também esse verbete? Porque essa síndrome, né? Eu coloquei a síndrome da acumulação, né? Porque você pode acumular conhecimentos, né? Pode acumular bobagens também, né? Então, assim, né? A acumulação, ela, se bem ordenada, é positiva. É positiva. Eu comecei a pensar depende do que você acumula. Depende do que você acumula. Depende do que você acumula. Se você vai acumular conhecimento e um conhecimento evolutivo, né? Então, isso é positivo. Agora, se bem ordenado, senão fica tudo entulhado. Também, porque isso. E tem pessoas que acumulam besteiras mesmo, né? Que é bobagem. Coleção de armas, por exemplo. Mesmo organizadinha, acho que não vale a pena. Pode estar organizadinha, arrumadinha, que ainda assim vai ser um problemão. Não tem utilidade nenhuma, né? Ao contrário, ainda pesa no ambiente, ainda é bagulho energético, né? A coleção, ela pode tanto ser um bagulho energético quanto uma coisa que vai te expandir, né? Então, o ideal a gente... Fátima, qual a relação também dentro de sindromologia, a relação que você faz do tema com a síndrome da dispersão consciencial? Essa questão da ordem. A dispersão é um problemão, né? Então, se a pessoa é muito dispersa, na questão, por exemplo, de tudo que ela vai fazer, ela às vezes começa e não termina, né? Então, ela está tão dispersa que ela pega uma, pega outra, não termina nada, fica aquela coisa dispersa. E isso desordena tudo, né? Porque a ordenação, ela exige um nível de concentração, tá? A pessoa que, se ela não conseguir tiver um nível de concentração, ela não consegue ordenar. Ela exige isso. Qual seria a sua sugestão? Qual seria a sua sugestão para caminhar e resolver esse problema? Para a pessoa que é dispersa, né? Isso. Eu acho assim que a pessoa precisa ter um foco. Quando a pessoa ela tem e ela precisa sempre que ela começar uma tarefa, ela ter aquele foco de ir até o fim naquela tarefa, custe o que custar, né? Aquela condição assim, pode cair a casa que eu vou fazer, né? Então, isso ajuda, né, a pessoa colocar o foco e ela só ficar satisfeita depois daquilo concluído. Que isso ela exige que ela fique focada, né? Agora, existe o escrito do verbete. Se você se propuser a fazer o verbete, você vai conseguir um nível de ordenação consciencial. Você sai do processo da dispersão, porque ele te ajuda
a você encaixar as ideias, você a focar. O problema da dispersão é a falta de foco, né? Então, se você arrumar um jeito de criar um critério para você ter um foco, né? E aquilo precisa ter importância para você, né? Para que você realmente queira atingir aquele objetivo. Eu consegui te responder? Ok. Tem outra aqui. Logo no início, a gente conversou sobre a questão do perfeccionismo, que, se eu entendi bem, pelo menos foi o que eu coloquei aqui, ele atrapalha um pouco a harmonia da ordenação, do conteúdo e da forma, pois a pessoa perde tempo, né, tentando ser perfeito em determinada situação. Que seria isso, o perfeccionismo, então, aí seria um travão que atrapalha a espontaneidade? O perfeccionismo é um atraso de vida, porque a gente nunca vai fazer nada perfeito. Quando eu terminei de fazer o verbete, eu falei assim, não, mas podia ter posto isso, podia ter posto aquilo, e isso sempre vai acontecer, porque a gente evoluiu fazendo aquilo. Então, o fato de você fazer alguma coisa, isso já te traz alguma experiência. Então, a gente nunca vai fazer nada perfeito, é um atraso de vida mesmo, a gente fica empacado. E aí, como a pessoa fica travada, ela fica aquela coisa travada, endurecida, isso tira a espontaneidade dela. Então, ela não consegue, às vezes, passar aquele conteúdo para uma forma que fica equilibrada, espontânea, natural. Então, fica aquela coisa assim, meio formatada, meio dura, meio... E qual seria a dica para você descartar esse estravamento que muitas pessoas têm? Fazendo autoenfrentamento, porque isso que eu estou fazendo aqui é o autoenfrentamento disso tudo. Quer dizer, escrever o verbete foi um autoenfrentamento, então eu precisei colocar isso como prioridade, fazer, isso me ajudou. E a gente está aqui, né, debatendo isso, que aí já está me ajudando também a ampliar umas ideias. Por favor, você poderia falar um pouquinho sobre a culturologia, na página 16, no final da página? A cultura do desembaraço evolutivo, a cultura do equilíbrio existencial, a cultura da auto-organização consciencial. As 3 culturas? As 3 culturas, por favor. A cultura do desembaraço evolutivo. Então, isso que a gente estava conversando aqui agora tem a ver com o desembaraço evolutivo. Você ir pegando aquilo que te engastalha, né, aquilo que é os seus travões, e libertando desses travões. Então, isso aí já vai te gerando um desembaraço, porque a partir do momento que você tira aquilo que te trava, você vai caminhar com mais liberdade, mais livremente, né? A cultura do equilíbrio existencial, então, todo o processo da organização, tudo que nós falamos aqui, né, da otimização do tempo, né, o tanto que a nossa organização pode otimizar o nosso tempo, nós estamos, de alguma forma, trabalhando em equilíbrio aí para criando mais equilíbrio ao nosso derredor, para que a gente possa ter mais tranquilidade para fazer esses trabalhos da evolução consciencial, né? Então, se dedicar mais à autopesquisa, porque exige tempo, né? A autopesquisa exige tempo. Então, assim, exige um tempo para a gente. A gente fala assim que a gente é um laboratório ambulante 24 horas, mas a hora que você tem que colocar a sua pesquisa, a sua reciclagem no papel, eu acho que é a hora que você, de fato, faz a reciclagem. Porque é a hora que você vai formatar, pensar em como que você vai pôr aquela reciclagem, como que você vai assistir com aquela reciclagem. Aí é a hora que você realmente consolida. Então, isso vai te trazendo mais equilíbrio, né? Então, é isso que vai te dando mais equilíbrio. E a cultura da auto-organização é tudo, né? Tudo que envolve
a organização consciencial nossa, os pensenes, né? Pensar o melhor das pessoas, isso auxilia aí na retilinearidade pensênica, né? Então, a pessoa está com os pensenes mais harmônicos, mais equilibrados, fazia a técnica, né, de estado vibracional para poder auxiliar na organização do holossoma, na organização do veículo energético. Então, sim, técnicas é o que mais tem para a gente poder fazer isso tudo. Você quer falar mais alguma coisa? Obrigada. Em Parafatologia, página 15, terceira linha, poderia relatar a ordem lógica das sincronicidades dos fatos e parafatos no cotidiano? Essas sincronicidades, ela exige um trabalho de atenção, igual a ordenação, ela exige um trabalho de atenção, a sincronicidade, ela exige também um trabalho de atenção nossa. Então, no dia a dia, se a gente for prestar atenção, a gente vê que acontece uma série de sincronicidades. Eu tenho hábito, às vezes eu tenho o hábito, por exemplo, de sempre chegar num local e eu prestar atenção no que está acontecendo naquele local, naquele momento. Porque se eu cheguei ali naquele momento, aquilo pode ter alguma coisa a ver comigo, né? Então, quando eu cheguei na Conscienciologia, para ser voluntária, estava mudando de coordenação, né? Então, a mudança de coordenação ela é uma mudança estrutural dentro de uma IC, né? Então, e na hora que eu vi aquilo, eu tive uma série de rememorações que aquilo não estava acontecendo pela primeira vez, né? Então, essa observação dos fatos, né, das sincronicidades dos fatos e parafatos, são técnicas que você pode utilizar para você ter um maior entendimento sobre você. Então, e isso acontece, às vezes, em vários contextos, né? Eu estou falando, isso era um contexto que acontecia comigo, que tem a ver com a linha mestra da minha ProEx, né? Por que aquilo acontecia? Né? Por que eu chego sempre nos ambientes e eles estão passando por mudanças? Então, essas mudanças têm a ver comigo, por causa do meu processo energético, e tem o meu aprendizado a partir dessas mudanças. Porque a gente sempre fala em interassistência, quer dizer, você não está só contribuindo. Então, é porque eu tinha algo para contribuir com a mudança, porque eu gosto delas, e elas também vão contribuir com o meu aprendizado. Então, essa sincronicidade, ela vai te dando, se você, né, tiver o hábito de perceber, vai mostrando uma série de coisas sobre nós mesmos. Então, assim, é uma técnica interessante de autopesquisa. E ela também pode mostrar outros aspectos, né? Às vezes vão acontecendo uma série de coisas, e essa série de coisas, elas vão evoluindo até aquilo materializar. Então, aquilo é uma forma de você ir se qualificando para que aquilo, na hora que aquilo ocorrer, você já está por dentro daquele assunto. Eu não sei se está muito teórico, você prefere que eu dê um exemplo sobre isso também? Ficou teórico? Deu para entender? Acho que deu para entender. Deu? Para a verbetógrafa e mediadora, Ciclologia, página 15, final da segunda linha, o ciclo autoverbetográfico. Favor explicar este ciclo para as pessoas que do mesmo modo que eu estão começando agora na Conscienciologia. Porque existe o ciclo verbetográfico, né? Existe, ele tem as etapas, né? Você define qual tema, manda o tema para ser aprovado, aí o tema é aprovado, aí você começa a escrever, e o próprio escrita do verbete, a gente vai, se a gente entra dentro do holopensene daquele tema, ele também vai, parece que ele vai crescendo, a gente vai crescendo junto dentro da escrita do verbete. Então, eu pus esse ciclo verbetográfico por isso, até pela reciclagem que eu fiz escrevendo o verbete, né? Então, não tinha como não deixar de pôr ele. E como ele tem uma ordenação, ele também é um exemplo de ordenação, né? Ele É só para lembrar que tem um verbete, que é do professor Pedro Fernandes,
Que é ciclo autoverbetográfico. Então, se a então pessoa quiser ela pode expandir ler, um pouco né? mais, ele pode entrar aí mesmo, você está no site da Tertúlia, e pegar pela letra C o ciclo autoverbetográfico. Ótimo. Mas a sua resposta foi excelente, foi completa, só que ele pode aprofundar mais. Aprofundar. Em sindromologia, página 16, segunda linha, poderia explanar a síndrome da acumulação? Qual seria também a terapêutica? Bom, a terapêutica para a síndrome da acumulação é o lixo, né? Joga o lixo fora. Abra mão, né? É abrir mão, né? Então, assim, se a pessoa sente que aquela acumulação é uma coisa que não está sendo, não é pró-evolutiva, ela tem que avaliar se não é a hora dela descartar, né? Só não pode fazer coleção de lata de lixo. Mas a gente faz coleções de lixos mentais, né? Que são muito mais sérios, né? E que isso... Mas não tem jeito, né? Aquilo que você acumula, você tem que avaliar se ele é pró-evolutivo. Porque se não for, tem que avaliar, tem que reciclar ou descartar mesmo, não tem outro jeito. Professora Fátima, a partir do seu verbete, qual sugestão pode dar para a ordenação ao modo de autocura para consciências diagnosticadas com toque? Olha, eu assim conheço pouco assim dessa condição do toque. Quem transtorno, né, obsessivo compulsivo, né? A pessoa que tenha, você falou um pouco no começo, eu estava pensando, talvez você tivesse o início disso. Aquela pessoa que não suporta nada desordenado, fora do lugar, tem uma mania excessiva de limpeza, tem casos graves. Eu atendi uma vez no consultório um rapaz que ele tomava 18 banhos por dia. E ele não conseguia sair de casa, não conseguia estudar, nada. Então, tem casos muito graves. Por exemplo, tem aquele personagem, o Monk, famoso do seriado de televisão, né, que ele tem esse transtorno e, de alguma forma, ajuda ele a resolver casos. Por exemplo, o toque clássico, ele não ia aguentar aqueles livros que estão ali, assim, com alturas diferentes, variadas. Ele ia querer colocar de qualquer jeito, do maior para o menor, enfim. Às vezes, o transtorno obsessivo compulsivo limita demais a vida da pessoa, né? Mas um pouco de obsessividade, de compulsividade, ajuda a gente a ser mais organizado. Por exemplo, nós, revisores de verbete, se a gente não tiver um pouquinho de obsessividade, detalhismo, a gente não consegue desenvolver bem o trabalho. Então, eu acho que o seu verbete, Fátima, ajuda muito a entender. A ordenação é muito importante, essa auto-organização, esse processo todo é fundamental, mas ela tem um limite no ponto, pelo que eu entendo, né? Até o ponto em que, se você ficar obsessivo por organizar e ordenar e tudo que está ao seu redor o tempo inteiro, você para de viver, como a Rosa falou, você engessa, você fica uma pessoa que vai ficar o tempo inteiro só preocupado com essa condição externa, né? E é um transtorno mental sério, grave, que às vezes limita demais a vida da pessoa e ela precisa de um tratamento psiquiátrico e acompanhamento psicológico, remédio, né? Tudo, e isso, às vezes, só esse meu paciente, eu encaminhei para um psiquiatra, porque ele precisava de uma avaliação clínica e uma intervenção medicamentosa. E ele conseguiu até fazer faculdade, tudo, depois conseguiu ter uma vida razoavelmente normal, porque cura mesmo é complicado nesses casos mais graves. Mas acho que saber esse limite que você coloca aqui é muito importante. Sem ordenação, a vida fica um caos e a gente realmente deixa de produzir, se perde, se dispersa. Agora, isso levado ao excesso pode também travar, engessar a vida da pessoa, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês duas aí. Vocês acham que assim, a pessoa que está, não que tem esse toque em auto que eu penso que tem várias gradações, né? Que nem a dislexia e outras coisas. Mas assim, uma pessoa que tem traços do toque, mas ainda não é aquele toque psiquiátrico ainda. Sim. Tirar o foco do externo e colocar o foco para o interno, você acha que resolve ou piora? Entendeu o que eu estou falando? Por exemplo,
Ao invés de ficar preocupado em arrumar tudo que está fora dele, colocar os livros na ordem e tal, organizar o pensamento, colocar a produção escrita em dia. Você acha que melhora ou que piora? Ou ele vai ficar psíquico com a... Em termos de intervenção terapêutica, a terapia cognitivo-comportamental tenta fazer exatamente isso. Por que ele tem esse processo obsessivamente externo? Porque ele não consegue se voltar para o interno. É um paradoxo, né? Exato, ele organiza o externo para não se organizar internamente. Porque é difícil se voltar para o interno por N conflitos e questões, enfim, né? dentro aí da psicologia e da psiquiatria. E a abordagem cognitiva comportamental tenta exatamente reeducar, trabalhar, dele começar a se organizar internamente, né, e rever todas as suas questões, trabalhar seus conflitos, enfim, para que isso reflita no externo. Ele vai mudar também a relação que ele tem com o processo externo. Eliane, a dificuldade é justamente ele se voltar para dentro, por isso que ele se volta tanto para fora. Eliane, não, mas só colocando aqui essa questão. O professor Valdo, por exemplo, ele gosta de tudo ordenado, né? Para trabalhar, para funcionar, né? E isso não seria favorável? Não, mas é muito favorável. O que eu coloquei, Conceição, é que há um limite, há um limiar, né? Uma linha onde isso deixa de ser favorável e aquilo toma totalmente a vida da pessoa. Ela fica tão obcecada pela limpeza, pela ordenação, pela organização, que ela não consegue produzir quase mais nada. E se torna patológico, doentio. Agora, né, no limiar de normalidade, de tranquilidade, é excelente, é o que a gente realmente está buscando e querendo cada vez dinamiza mais os trabalhos. Exatamente. O professor Valdo tem isso, essa auto-organização elevada no nível máximo, sem ser patológico, de jeito, pelo contrário, de jeito nenhum, né? Muito antes, pelo contrário. A produtividade dele a gente vê aí, como tudo isso e outras coisas também, claro, como esse fator, que é auxiliar, favorece muitíssimo toda essa manifestação otimizada dele. É o que ele fala, que assim, o limite é quando você começa a sofrer com a questão. Por exemplo, ele é extremamente organizado com as coisas dele, extremo. Mas se ele estiver num ambiente que não é tão organizado quanto ele quer, que é o que acontece mais com ele, imagino, né? Ele não se perturba, ele não fica irritado, ele não perde a estribeira, como se diz, né? Ele não vai lá arrumar para a pessoa, então ele não sofre com isso. Ele é organizado por uma questão de autoconsciencialidade dele. Vê o verbete auto-organização livre. Está até aqui na remissiologia. Tá certo? Porque a evolução, ela é uma organização. Então, ele tem essa questão, né? Para você, a mesma pessoa ainda pergunta assim, mas acho que já foi respondido, eu só vou falar de que modo a Consim, com essa patologia, poderia usar as técnicas propostas no verbete para tornarem-se sãs. Tornar-se? Sãs, saudáveis. Sadias. Né, ter uma auto-organização sadia. Né? Bom, tem que fazer o que você fez, né? Fazer o que você fez, né? Fazer não que você tivesse auto-organização não sadia, não, mas se você já tinha um padrão sadio, agora você tem mais sadio ainda. Então, escrever seu verbete, fazer as reciclagens, é o processo mesmo de identificar, porque todos nós temos algum nível de organização, né? Todos, porque senão não daria conta de ter uma profissão, de ter, né? Isso. Então, isso já exige um nível de organização. Então, todos nós temos. Agora, o que nós precisamos é aprimorar, fazer essa auto-organização evolutiva, né? Que eu acho que é isso. E é isso que a gente vai fazendo, identificando mesmo os nossos traços, quais são os pontos, aquele viés que a nossa organização não é boa e trabalhar nele. Você quer fazer uma pergunta? Fátima, na página 15, parafatologia, na linha 4, você fala da ordenação da PROEX grupal. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa ordenação proexológica grupal.
Quando tem uma PROEX grupal, né, é porque, quando a gente fala de PROEX, a gente está falando aí de curso intermissivo, né, de algum trabalho que um grupo específico vem para fazer, né, para materializar aqui no intrafísico. Né. O nosso trabalho aqui é materializar. Às vezes a gente já tem as ideias todas que já veio do curso intermissivo, a gente chega aqui para rememorar isso e materializar. Então, essa PROEX, ela exige, então, a ordenação, fazer com que aquelas pessoas, né, os evoluciólogos, fazer com que aquelas pessoas todas nasçam na mesma época, para depois crescer, montar aquele grupo todo. Então, isso exige uma ordenação grande dos evoluciólogos para fazer isso, para montar essas projetos grupais. Foi nesse sentido que eu coloquei. É claro que dá mais ideias aí, né? Mas foi nesse sentido, que exige um nível de ordenação muito grande, de organização, para que coloque, né, as pessoas aqui na época certa para que elas façam o trabalho, né? O evoluciólogo, então, poderia ser chamado de ordenólogo, né? Ele é um ordenador de PROEX, né? Não é? Um ordenador máximo aí de PROEX, né? Então, assim, para poder, né, classificar, ó, esse fulano vai nascer em tal data, o outro tal data, o outro lá em Eriado, o outro lá no Rio, o outro lá, para depois juntar ali para fazer, né? Então, aquele trabalho. Então, isso dá um trabalho grande de organização. Então, foi nesse sentido que eu coloquei. O próprio conceito de evolução é ordenação, né? Sim, precisa estar assim, né? Tem uma pergunta que eu tenho a impressão que já foi feita, mas eu vou fazer de novo aqui, ó, e aí você faz uma síntese, se você já respondeu. Na última linha da fatologia, na mesma página 14, o uso das técnicas de memorização ordenadoras dos dicionários cerebrais. Eu respondi isso, mas assim, existem várias técnicas, né, para a gente poder fazer essa ordenação dos dicionários cerebrais. Uma delas eu falei aqui, que a gente a técnica, né, da antonímia e sinonímia, né? Então, você ampliar mais aquela informação que você está querendo. Tá? Existe, assim, tantas, né? Tem o cosmograma, né? Então, se você está fazendo uma pesquisa sobre um determinado tema, então, colher todas as informações possíveis, aquelas que associa, que tem associação, né, com aquilo que você está fazendo, procurar aquilo que também é antagonismo, né, que é o contrário daquilo. Então, ir coletando essas informações todas, isso ajuda aí no desenvolvimento dos dicionários cerebrais. Nós temos 2 minutos e meio, e eu queria que você explanasse assim, o que mais a gente não pode esquecer nesse conceito de ordenação, ou seja, uma mensagem final, assim, um fecho de importância, de você ressaltar. O que você gostaria de ressaltar? Por exemplo, tem a frase enfática, se você quiser ressaltar. Tem a frase enfática, né? Você pode, então? Tem 2 minutos para fazer isso. A ordenação técnica e detalhista e pragmática do universo consciencial é o primeiro passo rumo à auto-organização plena das consciências lúcidas quanto à teática da inteligência evolutiva, né? Então, a auto-organização, ela é um dos elementos da inteligência evolutiva, e eu vejo assim que a ordenação, a pessoa não consegue ter uma auto-organização se ela não realmente tiver um nível de ordenação, ela não souber analisar, fazer análise, classificar, né? Então, ela não consegue chegar a esse nível de organização que nós estamos buscando, que é a organização evolutiva, se não tiver esse nível de ordenação. Então, ela é necessária, e a gente pode procurar identificar, né, aonde, né, quais pontos nossos que desordena a nossa vida, seja a vida intrafísica, seja as nossas energias, né, para identificar isso e reciclando isso, ou refazendo, a gente reordena ou ordena a nossa consciencialidade, né? Então,
a gente precisa analisar, ver os efeitos que a gente produz a partir do nosso holopensene, né? Quais são os efeitos que eu produzo com o meu holopensene e, a partir disso, ver o que eu posso melhorar. Que aí tem a ver com a pergunta, né? Você é ordenador ou desordenador dos ambientes onde passa? Isso é fundamental. Então, isso tem muito a ver com as nossas energias, né? Então, começar a qualificar a nossa pensenidade, que é a manifestação básica nossa, né? E a gente faz isso 24 horas. Então, a gente fazendo isso, ordenando a nossa pensenidade, ter uma pensenidade mais bacana, né? Uma pensenidade melhor, né? Pensar o melhor das pessoas, torcer pelas pessoas, e isso já vai mudar muita coisa, né? Isso já ajuda a esse início da nossa ordenação consciencial. É a melhor ordenação, né? Porque ela é sistêmica, né? Exatamente. Ela mexe toda então, com uma tudo rede. começa, né, com o nosso pensene. Então, a gente pode começar na raiz, que é o pensene, né? Maria de Fátima, a gente parabeniza pelo primeiro verbete. Muitos outros deverão vir, porque agora você está numa ordenação assim produtiva, né? A gente espera todos os outros verbetes seus. A gente agradece muito, tá? A sua participação. Agradecemos a participação de todos vocês, com o debate, com as perguntas, com as trocas de conhecimento nossas aqui. Nós agradecemos também aos teletertulianos, exatamente pelas perguntas, pelo debate, né, que foi alimentado aqui. A gente espera todos vocês nos próximos dias de tertúlia e passamos, então, para o nosso comerciário. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 29 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje temos 2 recados, Nilma, acoplamentário, e Giovana, segundo Congresso Internacional de Autopesquisologia. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Eu quero falar hoje com você, teletertuliano, que está chegando recentemente à Conscienciologia, está acessando, né, essa ciência através das tertúlias. E você pode estar se perguntando, mas como eu posso colaborar, como eu posso contribuir, né? Eu também estou recebendo, tenho essa possibilidade, esse aporte, mas como eu posso participar? Uma maneira é se tornar amigo do programa Amigos da Enciclopédia, amigo da Enciclopédia ou amiga da Enciclopédia. O que é isso? Esse programa é uma adesão anual, voluntária, financeira, cujo montante de recursos arrecadados, hoje são mais de 460 amigos que nós temos, eles mantêm integralmente todos os custos dessa estrutura aqui, que é o tertuliário, com a transmissão, com os verbetes impressos, toda a produção, e também 2 estruturas importantíssimas de produção da enciclopédia aqui do SEEC, que é o Holociclo e a Holoteca. Então, você pode sim colaborar, né, com esse mega empreendimento, retribuir de alguma forma o que você tem recebido, se tornando um amigo. Você entra em contato aqui com o CAEC pelo telefone 45, que é o código de área, 35 25 26 52, e peça informações de como se tornar amigo da enciclopédia. Com o seu cartão de crédito, você resolve isso na hora. Ou entrar no site, no nosso site www.enciclopediadaconscienciologia.org, e também acessar o link para se tornar amigo. Muito obrigada. Boa tarde. Aproveitando a ideia do verbete de hoje, convidamos os pesquisadores interessados na sistematização e ordenação do CPC para participar do acoplamentário que enfatiza o tema Pesquisa em CPC. Será nos dias 8, 9 e 10 de novembro, com os EPICONs Everaldo Bergonzini e Cristina Aracaki. É um momento propício para repensar princípios e cláusulas e, no final do ano, fazer a atualização do CPC, viabilizando o seu processo evolutivo. Esperamos você no acoplamentário. Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC convida a todos para o 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia, tendo como Mater Pensene Maxi Proex Grupal. Será do dia 15 ao dia 17 de novembro,
no Hotel Bourbon, em Foz do Iguaçu, na rodovia das Cataratas. Enfatizamos para a abertura, a palestra de abertura no dia 15, às 14h30, que é gratuita e aberta a todos. Será com a professora Malu Balona. O telefone do IIPC é 45-2102-1448. Temos também um e-mail, que é congressos, no plural, @iipc.org. Convidamos a todos para o congresso. Muito obrigada. O verbete da manhã é Ego Político Cosmoético, especialidade para politicologia. Autor, professor Eduardo Martins. Obrigada e boa tarde a todos.